Olá, eu sou Adriana Ragazzini, terapeuta Theta Healer, e eu ajudo as pessoas a reprogramarem suas crenças e emoções limitantes em fortalecedoras para realizarem seus sonhos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos bloqueios que impedem você de realizar os seus sonhos, o medo. Vamos lá? O medo é aquela emoção básica, que nos protege quando temos a sensação de estar em perigo. O medo pode ser real, que é justamente esse medo, que protege, que nos dá a sensação de proteção. Por exemplo, se eu não sentisse medo, eu poderia atravessar a rua e correr o risco de ser atropelado. Tá? Muitas pessoas poderiam correr o risco de deixar a casa aberta e serem assaltados. Embora com o Theta Healing, num segundo momento, a gente vá aprender que é possível fazer tudo isso sem ter a sensação de medo, o medo real é aquele que nos protege. O medo imaginário é o medo que nos limita, porque como o próprio nome fala, ele é imaginário. Nós criamos na nossa imaginação algo geralmente terrível, um filme horroroso, e por isso nós sentimos medo. O medo está ligado a sensações futuras, Então nós criamos um futuro, o pior possível, e começamos a imaginar uma situação horrorosa em relação àquilo. Por exemplo, o medo de falar em público. Vamos citar esse exemplo, o medo de falar em público. As pessoas que têm medo de falar em público, tirando aqueles traumas e tal do passado, ela vai criar, com base até nisso mesmo, uma cena horrorosa, ou de repente onde ela vai passar muita vergonha, ela não vai ser aceita, enfim, ela cria uma cena, e geralmente essa cena ela é terrível, ela é grande, ela é gigantesca, e a pessoa fica pequenininha ali diante daquela situação, e isso causa o quê? Medo. O medo de barata, por exemplo, Você não tem medo de uma barata, que é um bichinho desse tamanho e não faz nada. Você tem medo imaginário da barata. Se você for pensar bem, quando você pensa numa barata, você vai ver um bicho horroroso, que pode se confundir muitas vezes com a sensação de nojo. Mas o medo em si, você cria alguma coisa, algo muito grande, terrível, E aquilo lá acaba assustando você e paralisando. Porque diante do medo, nós temos duas reações. Ou fugir ou paralisar. Então o medo ele cria essas duas sensações, ou você foge ou você paralisa. E quando você quer alguma coisa e sente medo daquilo, ou você foge daquilo, ou você fica paralisado e não consegue realizar aquilo. Você está entendendo como o medo nos limita? Por outro lado, tudo aquilo que nós focamos, acaba se realizando, nós atraímos por ressonância. Eu costumo falar que a nossa mente funciona como um Google, Tudo que você coloca lá, ele aparece vários para você. Quer fazer um exemplo bem simples? Pensa num carro vermelho, num carro verde, quando você sai na rua. Você vai começar a observar que os carros verdes vão começar a aparecer, ou vermelhos, conforme você pensar. Por quê? Não que eles não estivessem lá, mas você não estava focado naquilo. Quando você foca na sua mente, você colocou lá no seu Google, o que vai acontecer? Aquilo vai começar a aparecer. Mulher grávida, por exemplo. Toda vez que a mulher fica grávida, ela começa a ver várias grávidas na rua. Elas não estavam lá antes? Estavam sim, só que nós não prestávamos atenção naquilo. Então nós focalizamos naquilo e acabamos atraindo por ressonância. Uma outra explicação sobre física quântica, mas você vai testar isso com o carro, você vai ver como isso funciona. Então se a gente quer realizar alguma coisa na nossa vida e a gente tem medo, o que acontece? Lembra que eu falei? E esse medo geralmente, na grande maioria das vezes, é um medo imaginário, a gente fala muito em medo do fracasso, mas as pessoas têm muito mais medo do sucesso do que do fracasso, Mas enfim, nós temos medo, nós temos duas reações, nós paralisamos, então nós atraímos aquela situação de medo, A nossa mente atrai aquela situação, por quê? Porque eu estou vibrando, no medo, eu estou, focalizando naquela cena horrível, Então nós ficamos paralisados ou fugimos e não conseguimos realizar os nossos sonhos, não conseguimos realizar aquilo que a gente quer, E como eu falei, infelizmente as pessoas têm muito, infelizmente ou não, nem infelizmente, tanto faz, mas as pessoas têm muito medo, não só do fracasso, não só medo de fracassar, mas elas têm medo do sucesso, medo de realmente realizar aquilo que elas querem. E esse medo bloqueia você de conseguir realizar os seus sonhos. Uma técnica que ajuda muito com os medos mais superficiais, que nós temos, que é uma técnica de programação neurolinguística, que eu ensino as pessoas, algumas pessoas, os meus amigos, os meus clientes, a praticarem, é você conversar com o seu medo. E ela vai ajudar depois até numa sessão de Theta Healing. Como assim, Adriana? Você vai conversar com o medo? Isso mesmo. Então, por exemplo, você quer realizar alguma coisa,
É importante que você sinta isso no seu corpo. Se você tem dúvida, se você tem medo ou não em relação a isso, eu fiz um vídeo do teste muscular que explica que o nosso corpo sabe melhor do que ninguém. Então você pode fazer um teste muscular a respeito desse medo, até você achar esse medo que você tem. Mas o importante aqui na técnica é você conversar com esse medo. Então você vai imaginar que esse medo é uma pessoa, um objeto, algo que dê para você trocar uma ideia. Então você vai colocar aquilo lá na sua frente, tá? Isso é importante porque quando você está colocando o medo na sua frente, você está saindo, né? Que a gente fala, você está em terceira pessoa. Então você está resolvendo um problema de longe. Não é muito mais fácil quando a gente dá conselho para os outros do que para a gente mesmo? Por quê? Quando nós damos conselhos para alguém, nós estamos enxergando a situação de fora. Então, quando você está usando essa técnica de colocar o medo na sua frente para você conversar com ele, você também está saindo, né, de fora. E aí você vai perguntar. Não por que eu tenho medo, né? Porque isso daí vai gerando um monte de justificativas. Você vai perguntar para ele o que eu acredito e por acreditar nisso eu sinto medo. O que faz com que eu sinta medo, né? Para você achar uma explicação mais o quê? Lógica e não só ficar dando justificativas. Ah, por que eu tenho medo? Ah, por causa disso, disso, disso. Aí você vai achar justificativas no seu passado, né? E vai ficar preso como um cachorrinho dando a volta em volta do rabo, né? Então, mude a sua pergunta, né? Pergunte o que eu estou acreditando que me faz sentir medo, qual é a razão de eu sentir esse medo. Muda um pouco o foco da sua pergunta e senta com o medo e conversa, que você vai ver insights na sua cabeça, né? E você vai descobrir o que está fazendo com que você sinta medo. Ou é uma crença, ou é um trauma do passado, ou alguma coisa que aconteceu, né? E você vai investigando isso e você pode ir ajudando com o teste muscular, para você descobrir a verdadeira causa disso. Quando você faz isso, já melhora e muito, né? Você vai ver que aquela sensação, e você racionalmente, você mesmo pode ir dando explicações para você daquilo lá. Agora, se for uma crença mais profunda, aí você pode trabalhar também com o Theta Healing, né? Nós vamos descobrir realmente, né, qual que é a origem desse medo, aonde ele se originou. E se você já assistiu os meus vídeos que explicam o que é Theta Healing, como funciona uma sessão de Theta Healing, né? Nós vamos lá descobrir o primeiro medo que originou tudo isso, né? A primeira emoção, a primeira crença onde tudo isso desencadeou. Como eu falei, eu costumo ir na linha do tempo da pessoa, né? A gente descobre o primeiro e a gente vai reprogramar aquilo lá. Então, se você quer reprogramar os seus medos para ter uma vida mais leve, mais livre, com realmente o sucesso que você merece, permita-se, entre em contato e agende uma sessão. E se você gostou desse vídeo, acha que ele pode ajudar alguém, compartilhe, dê seu like, se inscreva no meu canal para que a gente possa ajudar esse canal a crescer e ajudar cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.